Lindoso, boa tarde. Mais uma oportunidade, né, que tu tá recebendo uma sequência pelos motivos mais variados e muito se fala até na tua posição. Ora ali na posição mais à frente do Dourado e agora provavelmente, claro, a gente não tem a confirmação, no lugar dele. Tu tens alguma preferência e como é que tu tá vendo a tua sequência agora tendo essa oportunidade com o Odair? Ter a sequência boa, né? Acho que é tudo que o atleta quer. É claro que a gente quer sempre estar jogando, mas a gente também não quer que seja por lesão ou por alguma outra coisa. A gente quer sim que seja uma briga sadia ali e seja uma opção do treinador. Mas vocês têm visto aí, acontece várias coisas, o ano é longo, né? A gente não chegou nem na metade, tem as situações das lesões, suspensões. Questões de posição, né? De posicionamento meu. Quando eu cheguei aqui eu falei, né, que tinha possibilidade das duas funções que atuei no ano passado. E é claro que a comissão técnica é ciente disso. Então acho que isso é bom para ambas as partes, né? Quando precisar utilizar um pouco mais à frente ou como primeiro, acho que eu já estou bem adaptado a essa questão e aí fica uma escolha deles. Ô, Rodrigo, bom dia. Ali no meio-campo, que preocupações você tem com o time do Cruzeiro? O que você poderia destacar ali que você vai encontrar amanhã? Olha, é mais um jogo grande, né? Sabe, brasileiro não tem como você respirar, dizer que tem jogo tranquilo. Nunca no futebol tem jogo tranquilo, então mais um jogo difícil. Uma equipe aí que muitos jogadores juntos há bastante tempo, é bicampeão aí da Copa do Brasil, então a gente tem que ter atenção. Como você falou, ter uma equipe toda, né? Não dá para citar um ou outro. Acho que um time bem qualificado. Acho que tem tudo para ser um grande jogo. A gente joga na nossa casa, a gente precisa recuperar de um revés que tivemos em São Paulo. Então acho que tá uma atmosfera boa, acho que a gente está bem preparado, então acho que tem tudo para ser um grande jogo. Pois é, Lindoso, você provavelmente aí pode entrar nessa vaga do Dourado. Você falou em poder atuar nas duas funções e, especialmente no ano passado, o Inter sofreu quando não tinha o Rodrigo Dourado, especialmente no andamento do meio de campo. Mas eu queria que você, como um jogador dessa posição, pudesse nos explicar por que essa função do primeiro volante ela é tão importante no esquema de jogo do Inter. O que taticamente faz com que a troca de um jogador nessa função possa talvez desandar ali um pouco do meio de campo? Se eu ficar elogiando muito aqui, eu vou desmerecer as outras funções, né, do lateral, zaga, ataque. Mas a gente sabe que, vamos se dizer assim, se passa tudo pelo meio de campo, né? Tanto na hora de você atacar, na hora de defender. Então, como costumo dizer, ali está o cérebro do time, né? Não que sejam os jogadores mais inteligentes, longe disso, mas hoje com o futebol, toque de bola, saída de bola que estão cada vez mais visíveis, os times saindo jogando, então é uma função de equilíbrio, né? A gente sabe que requer poucos erros ali, somente primeiro volante. Então, assim, é uma posição extremamente difícil, você joga sempre esperto, porque ali no centro é muita marcação, muito pegado. Vocês viram o último jogo contra o River, como é que era, a dificuldade de ambas as equipes jogar por dentro. Então é uma posição meio complicada, então quando você perde alguém que já está acostumado, adaptado ali, por isso que gera essa questão de ter uma troca que possa manter o padrão, né? Então acho que foi como eu falei, algumas entrevistas minhas aqui em relação ao que o Internacional fez justamente para essas situações, né? Claro que não é questão de quem chega vai ser o titular ou chega vai ser reserva, é uma questão de tipo dar oportunidade, dar as peças que o Odair precisa justamente quando existem situações de troca ou situações de quem está no melhor momento. Então acho que é uma posição que tem que ter ali um certo cuidado, tem que ter uma questão de ter esse time de troca e não perder a qualidade ou perder o ritmo do time como está jogando. Bom, Lindoso, você já falou que vai ser um grande jogo, uma disputa muito difícil que o Inter vai ter contra a equipe do Cruzeiro, mas Inter e Cruzeiro também são uma das melhores campanhas na Copa Libertadores da América. O Inter
passou em primeiro, assim como o Cruzeiro. Como transformar esse jogo numa retomada também do Campeonato Brasileiro, onde o Internacional precisa, mesmo sabendo da boa condição que tem na Copa Libertadores da América, a famosa virada de chave? Como é que está sendo trabalhado isso? Eu acho que a gente pôde mostrar nesse último jogo acho que até um pouco do Palmeiras, né? Apesar de ser competições diferentes, a intensidade, o nível que a gente jogou contra o Palmeiras, eu comentei lá, acho que na saída, uma situação ali de início de jogo, mas depois tomamos conta do jogo, acho que merecíamos o empate pelo menos naquele jogo. E vocês viram a questão da gente mesmo classificado em primeiro, como é que foi o jogo na terça-feira lá na Argentina. Então, acho que isso demonstra, mais do que eu falar alguma coisa aqui, demonstra o nível de competitividade que a gente está. Mesmo mudando de competição, acho que a gente tem que manter o nosso padrão. Então, é isso que a gente vai buscar esse jogo. Mudar essa chave, como você falou, rápido. Que apesar de a gente estar em 2 oitavas de finais de Copa, a gente precisa... primeiramente, essa parada, a gente precisa fazer uma boa pontuação e depois a gente volta bem. Lindoso, a gente está falando em mudar a chave, mas eu quero ver se dá para manter a mesma chave. Tem uma reta final agora do Brasileirão até a Copa América, né? São 6 jogos. Dá para ser o Inter da Libertadores, que não perdeu nenhum jogo, que foi líder do seu grupo, no Campeonato Brasileiro, nessa sequência final até a parada da Copa América? A Libertadores serve como exemplo para vocês agora no Campeonato Brasileiro? Sem dúvida. Eu posso comentar aí, acho que vocês acompanham bem os últimos 3 jogos nessa competição brasileira. O jogo lá em Chapecó, né? Eu creio que a gente fez uma boa partida também, né? Eu acho que segundo tempo ali mandamos no jogo. E eu acho que tem que ser assim, né? Tem que ser. É claro que não que a gente jogue de um jeito a Copa e o pontos corrido de outra maneira, só que não tem jeito, são 2 campeonatos distintos, você sabe disso, somente agora na fase de mata-mata. Mas o bom é que Libertadores tem depois da parada, né? Então acho que a gente pode dar uma esquecida e tem agora 2 jogos agora da Copa do Brasil. Mas eu acho que tem que manter, foi como eu falei antes, tem que manter esse padrão. Acho que independente das derrotas que a gente teve, a gente manteve um nível alto. Acho que é uma questão. O brasileiro, a gente cita muito que não requer muitos erros, né? Que depois não dá para buscar. Então acho que foi muito essas situações. A gente deu uma bobeada e a gente tentou recuperar, já não conseguiu, mas por isso que a gente tem que estar esperto. Assim como aconteceu no jogo do Flamengo, a gente esteve ligado o tempo todo, fomos premiados ali com um belo jogo, depois teve o segundo gol. Então acho que tem que ser assim em todas as competições, tanto brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. E eu creio que a gente está nesse caminho. É só questão de detalhe, ajuste, é normal, vai haver erros, acertos durante o jogo, mas creio que a gente está nesse caminho. Valeu, gente.